Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo teremos 7 lições de prosperidade que podemos aprender com a história de José do Egito. Vou adiantando para vocês que a 7ª lição é a mais importante. Então assistam até o final. E se vocês gostarem, deixem o seu like. E se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever no meu canal. Então, pessoal, para você que quer saber mais da história de José do Egito, eu indico a vocês a lerem o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E a história de José do Egito está a partir do capítulo 37. Então, pessoal, José é o filho mais novo de Jacó. E Deus deu o dom a José de interpretar sonhos. Então, José tem um sonho de que seus irmãos se curvariam por terra diante de José. E então, José contou isso para os seus irmãos. Então, temos a primeira lição, que é: nem todos te apoiarão nos seus projetos e sonhos. Cuidado para quem você conta-os. Então, pessoal, cuidado para quem você conta os seus projetos, os seus sonhos, porque as pessoas são más e elas podem te prejudicar. Foque nos seus sonhos, foque nos seus projetos. Os irmãos de José já tinham inveja de José, porque Jacó gostava mais de José. E então, os irmãos de José venderam José como escravo para os ismaelitas. E eles contaram para Jacó que José havia morrido, de que os lobos haviam pegado José e José morreu. E então, os ismaelitas venderam José como escravo para o egípcio Potifar. E Potifar percebeu que Deus estava na vida de José, porque tudo que José fazia prosperava. E então temos a segunda lição, que é: a prosperidade vem do Senhor. Então, pessoal, saibam que a prosperidade vem de Deus e Deus dá isso a nós. Então, José ele foi designado por Potifar como administrador da sua casa, porque ele confiava muito em José. Então, José administrava os seus negócios. Mas a mulher de Potifar cobiçava José. Mas José sempre foi fiel a Potifar e foi fiel a Deus. E assim, pessoal, temos a terceira lição, que é: seja fiel aos teus princípios e valores. Então, pessoal, sejam fiéis aos seus princípios, tenha valores e seja fiel a isso. Só que mesmo assim, José foi acusado de ter atacado a mulher de Potifar. Então, José foi preso. E na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro. E então, 2 servos do faraó foram presos por ter ofendido o faraó. E esses servos foram presos juntos com José. E esses servos tiveram sonhos. E esses sonhos foram interpretados por José. E assim temos a quarta lição, que é: tenha bons relacionamentos com as pessoas. Então, pessoal, tenha bons relacionamentos com as pessoas para que mais para frente essas pessoas possam lembrar de você, possam lembrar do relacionamento que você teve com elas, ou seja, lembrar das coisas boas que você fez. Então, o primeiro servo, José interpretou que em 3 dias ele estaria servindo ao faraó, e disse ao servo que se lembrasse dele, porque ele estaria na prisão.
E o segundo servo não teve a mesma sorte do outro servo. José interpretou que o outro servo morreria enforcado em 3 dias. E foi isso que aconteceu. Então o faraó teve 2 sonhos. No primeiro sonho, o faraó sonhou que havia 7 vacas gordas e então vinha 7 vacas magras e comiam essas vacas gordas. Então o faraó acordou e voltou a adormecer novamente. Então ele sonhou que havia 7 milhos com milho, e veio 7 espigas de milho sem milho, e comeu as espigas que estavam bonitas. E então o faraó acordou do seu sonho e mandou chamar todos os sábios, todos os magos, para interpretar esses sonhos. Mas nenhum deles interpretou os sonhos. Então o servo se lembrou de José e disse ao faraó que José tinha um dom de Deus. E então temos a 5ª lição, que é: dons e talentos são presentes de Deus, use-os com sabedoria. Então, pessoal, use com sabedoria o dom que você tem, porque foi Deus que te deu. E assim, José foi chamado pelo faraó. E José interpretou os sonhos do faraó e disse que as 7 vacas gordas significariam 7 anos de farturas, e as vacas magras significaria 7 anos de fome, que não havia comida. Já os milhos significava que Deus já havia confirmado que isso iria acontecer. Então ele indicou ao faraó que escolhesse uma pessoa que soubesse administrar isso. Então o faraó percebeu que Deus estava na vida de José, e então o faraó designou José como governador do Egito. Abaixo do faraó seria José quem comandava tudo. Então, nesses 7 anos de fartura, José acumulou comida. Então, temos a 6ª lição de prosperidade, que é: guarde parte dos seus ganhos. Tenha sempre uma reserva. Ou seja, tenha sempre uma reserva de emergência. Guarde uma parte dos seus ganhos para momentos difíceis, ou seja, momentos de emergência. Então, pessoal, não gaste tudo que você ganha. Guarde uma parte para que essa parte possa suprir você em momentos difíceis. Pois em Provérbios 21:20 diz: o sábio tem comida e azeite na sua casa, já o tolo devora tudo o que pode. E então veio o tempo que não havia comida, veio o tempo que não chovia e de que não havia comida. Então as pessoas iam ao Egito comprar comida. E não foi diferente com a família de José. E então o pai de José, Jacó, pediu aos irmãos de José que fosse no Egito comprar comida, para que pudesse trazer. Quando seus irmãos chegou no Egito, viu que José era o governador do Egito. Então seus irmãos se prostraram por terra, cumprindo assim o sonho que José teve lá no início. E então José forçou uma ocasião para que seus irmãos pudessem trazer o seu pai. E então seus irmãos buscaram o pai de José. E assim José perdoou os seus irmãos. E assim temos a 7ª e a última lição, que na minha opinião é a mais importante, que é: perdoar liberta. Então, pessoal, perdoar liberta. Tenha liberdade no seu coração.
perdoe aquela pessoa que fez mal a você. Não tenha rancor no seu coração. Perdoe essa pessoa. Então, essas foram as 7 lições de prosperidade que podemos aprender com a história de José do Egito. Vamos recapitular, então, as 7 lições que podemos aprender com a história de José do Egito, que é uma história muito linda. A primeira lição é: nem todos te apoiarão nos teus projetos e sonhos. Cuidado para quem vocês contam-os. Lição número 2. A prosperidade vem do Senhor. Lição número 3. Seja fiel aos teus princípios e valores. Lição número 4. Tenha bons relacionamentos com as pessoas. Lição número 5. Dons e talentos são presentes de Deus. Use-os com sabedoria. Lição número 6. Guarde parte dos seus ganhos. Tenha sempre uma reserva. Lição número 7. Perdoar liberta. Então, essa é a história de José do Egito. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!